Provérbios desvendado. Como sua origem pode nos levar a uma vida mais sábia? Você já se perguntou de verdade o que é ser verdadeiramente sábio? Já se pegou refletindo sobre essa pergunta em algum momento silencioso da sua vida? Talvez, ao longo do caminho, você tenha ouvido inúmeras definições, muitas explicações, muitas ideias de que a sabedoria estaria em saber muito, em acumular conhecimentos, ou ser alguém que dá conselho e aponta o caminho certo. E mesmo assim, há dentro de você uma sensação que insiste em se repetir. Falta algo. Falta algo que não se encontra apenas no raciocínio, algo que não se explica com palavras, algo que a alma reconhece como real, como necessário. E essa busca por sabedoria, essa sede por entendimento, é algo que nós todos carregamos no coração. Porque, no fundo, o que buscamos, na essência, não é só o saber, não é só adquirir fatos ou informações. O que buscamos está além disso. Nós buscamos a sabedoria em sua forma mais pura. Buscamos uma orientação que vá direto para o coração. Buscamos uma maneira de viver que ressoe com aquilo que é eterno, que traga paz mesmo em meio às tempestades da vida. E nesse desejo profundo há uma voz que ecoa do mais antigo de nós mesmos, uma voz que nos lembra que Deus é a fonte dessa sabedoria verdadeira. Essa sabedoria que transforma, que cura, que dá sentido à nossa existência. O livro de Provérbios é uma joia nesse caminho. Um convite à reflexão, um espelho que revela aquilo que há de mais importante na nossa caminhada espiritual. E nele encontramos lições que vão além do óbvio, que tocam as profundezas do nosso ser. Cada palavra, cada verso é uma semente que o Senhor plantou na nossa alma. Uma semente que, se for cultivada com atenção, com oração, com dedicação, poderá florescer em algo maravilhoso. Uma vida sob a orientação divina, uma vida que vive verdadeiramente a sabedoria do alto, uma vida que reflete o amor e o propósito de Deus. Provérbios não é um manual de regras rígidas, nem uma lista de diplomas espirituais. Não é uma coleção de mandamentos distantes ou leis que só alguns conseguem cumprir. Ele é, na verdade, um convite para pensar, para refletir, para ajustar o nosso caminho às verdades eternas. Cada verso é como uma semente, uma oportunidade de crescimento para a nossa alma. E cada uma dessas sementes, ao ser recebida com fé, pode transformar nossas dúvidas em certeza, nossos medos em coragem, nossa ignorância em entendimento verdadeiro. E uma das primeiras e mais fundamentais lições que podemos aprender em Provérbios é que a sabedoria começa no temor do Senhor. Você já se perguntou por que essa frase é tão repetida na Bíblia? Talvez porque ela é a porta de entrada para algo maior. E não é medo, não é pavor, nem uma sensação que nos paralisa. É respeito, reverência, uma admiração que nos leva a reconhecer que Deus é maior que tudo. É um reconhecimento de que a nossa vida, por mais que tentemos controlá-la, depende de uma força maior, de uma direção divina. Isso mesmo. A sabedoria começa na humildade de reconhecer que somos dependentes de Deus, que o nosso entendimento, por melhor que seja, ainda é limitado. Quando abraçamos esse sentimento, quando permitimos que essa reverência tome espaço nos nossos corações, algo profundo e naturalmente começa a acontecer. Nos colocamos na posição correta diante de Deus, diante da vida. E ao fazer isso, percebemos que não somos autossuficientes. Percebemos que nossa força não basta sozinha. Percebemos que nossa maior riqueza está em confiar naquilo que Deus é e no que Ele pode fazer por nós. Você já refletiu sobre isso? O que realmente tem prioridade na sua vida? Os desejos que aparecem de repente, as tentações que surgem do nada, ou as escolhas que dizem respeito ao seu caráter e ao seu propósito? O mundo nos empurra a agir imediatamente, a buscar soluções rápidas, a não esperar, a aproveitar o momento.
Mas Provérbios nos ensina com firmeza que a verdadeira sabedoria exige pausa, exige reflexão e exige uma postura de humildade que se traduz em respeito ao Senhor. Provérbios capítulo 1, versículo 7, nos diz algo que é como uma bússola segura. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Pense nisso por um momento. É a base, o começo de toda compreensão verdadeira. É uma porta aberta para o entendimento espiritual que vai além da inteligência humana. Quando nos rendemos à reverência pelo Senhor, quando reconhecemos a sua grandeza, tudo o que aprendemos ganha um novo significado. E essa atitude humilde nos coloca na posição de aprendizes, de discípulos que estão sempre crescendo, sempre se aprimorando, sempre se ajustando ao plano divino. E essa humildade, essa postura de rendição, não é fraqueza, ela é força. Porque nasce do reconhecimento de que não temos todas as respostas. E essa é a primeira grande lição. A verdadeira sabedoria não vem do orgulho de achar que sabemos tudo, mas do desejo sincero de aprender com Deus. E esse aprender não é um ato casual, mas uma postura diária, uma busca constante. Quanto mais buscamos, mais descobrimos o quanto ainda há por aprender. E essa descoberta, essa caminhada de humildade é o que nos leva ao verdadeiro crescimento espiritual. Agora, talvez você esteja perguntando, mas como eu começo a aplicar isso na minha vida? Como tornar essa sabedoria prática, vivível de verdade? A resposta é simples, mas profunda. Confiando no Senhor de todo o coração. Isso mesmo. Confiar de verdade, confiar que Deus é o nosso guia, que Ele tem a melhor direção para cada passo nosso. Provérbios capítulo 3, versículo 5, nos afirma com clareza: confie no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Então, pare por um instante agora. Ouça bem, aprender a confiar não significa abdicar da responsabilidade, não significa ficar passivo. Significa, na verdade, abandonar a ilusão de que podemos controlar tudo com nossas próprias forças. Significa abrir espaço para que Deus assuma o comando do nosso coração, das nossas decisões. E quando fazemos isso, nós descansamos na esperança de que Deus vai nos conduzir pelo caminho certo, mesmo quando tudo ao redor parecer confuso. A verdadeira sabedoria, portanto, não está em resolver tudo com nossas mãos, mas em descansar na confiança, em buscá-la nas pequenas decisões do dia a dia. Quando confiamos, quando entregamos nossas dúvidas a Deus, aprendemos a viver com paz. Mesmo nas horas difíceis, mesmo quando o medo insiste em nos visitar, podemos confiar que Deus, o arquiteto do universo, Ele é maior. E que Ele está cuidando de tudo aquilo que não podemos entender agora. E essa confiança, essa entrega, nos leva a uma outra verdade, a que a sabedoria é algo prático, é uma prática diária, uma ação que revela a profundidade da nossa fé. Provérbios capítulo 4, versículo 7, confirma isso de forma clara. A sabedoria é a principal coisa. Adquire a sabedoria, sim, com tudo o que possuis. Adquire entendimento. Não basta conhecer o que é certo, o que é errado, o que Deus espera de nós. É preciso aplicar, fazer acontecer, colocar em prática todos esses ensinamentos. Cada decisão que tomamos, seja no trabalho, nos relacionamentos, na forma de lidar com as adversidades, é uma oportunidade de viver com sabedoria. E essa sabedoria se revela nas pequenas ações. Um sorriso a alguém que precisa de auxílio, uma palavra de encorajamento, uma atitude de perdão. Essas ações, muitas vezes invisíveis, são a essência de uma vida sábia. Porque a verdadeira sabedoria não está só no que pensamos, mas no que fazemos, no que agimos. E, às vezes, esse caminho nos leva a erros. Sim, porque ninguém é perfeito, ninguém acerta sempre. Mas saiba que a Bíblia nos oferece uma resposta maravilhosa para isso. O justo cai 7 vezes e se levanta. Provérbios capítulo 24, versículo 16.
Essa frase é uma certeza, um lembrete de que o que realmente importa não é a quantidade de erros, mas nossa disposição de nos levantar e seguir em frente. O aprendizado mais profundo muitas vezes vem após uma queda. E cada erro é uma oportunidade de aprender mais, de crescer mais, de consolidar uma verdadeira sabedoria que vem do coração de Deus. Além disso, o que nos torna realmente sábios é também o autocontrole. Em um mundo de impulsos, de emoções, que fermentam na cabeça, de tentações constantes, como podemos manter nossa paz interior? Como podemos agir com equilíbrio, sem nos deixarmos levar pelas emoções do momento? Provérbios capítulo 16, versículo 32, nos tira essa dúvida de forma direta e profunda. Melhor é o que tarda em irar-se do que o forte, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Dominar o próprio espírito, controlar a própria língua, saber esperar o momento certo, isso é força verdadeira. Essa disciplina de entender quando agir, quando calar, quando orar, isso é o que nos torna mais próximos do coração de Deus. Viver com propósito também tem a ver com esse controle. Significa fazermos escolhas intencionais, conscientes, guiadas pelo amor e pela verdade. Significa não nos deixarmos levar pelo fluxo de expectativas externas ou pela pressão do mundo ao nosso redor. Provérbios capítulo 19, versículo 21. Nos lembra que muitos são os planos do coração do homem, mas o propósito do Senhor prevalecerá. O que importa, então, é confiar no propósito de Deus, deixar que Ele nos guie, mesmo quando tudo ao redor parece incerto, quando nossas forças parecem esgotadas e as dúvidas insistem em nos assolar. Porque, no fundo, viver com propósito é viver na certeza de que Deus trabalha por nós, que Ele tem um plano maior para a nossa história. Sabemos que a vida nos apresenta inúmeros desafios, momentos de dúvida, momentos de fraqueza. E é justamente aí que a verdadeira sabedoria em cada um de nós se revela, não na ausência de dificuldades, mas na nossa capacidade de estabelecer uma raiz firme em Deus, uma confiança de que Ele é maior que qualquer obstáculo. Quando colocamos a nossa esperança nele, mesmo os momentos mais sombrios se tornam passageiros, e a luz da sua misericórdia brilha na nossa caminhada, iluminando o caminho que parece difícil, mas que é guiado por sua mão amorosa. Antes de encerrar, quero te convidar a refletir. Como você tem vivido sua jornada? Quais escolhas você tem feito? Como tem buscado aplicar a sabedoria de Deus em cada passo? Porque Provérbios não é uma história antiga, não é só uma coleção de palavras impressas num papel. É um convite vivo para essa caminhada diária de transformação. É um chamado a uma vida mais consciente, mais profunda, mais alinhada com Deus. Se essas palavras tocaram seu coração, se percebes que há algo para mudar, algo para fortalecer, eu te peço, curta esse vídeo, compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem. Juntos, podemos espalhar a sabedoria que transforma vidas, que cura feridas, que liberta o coração de toda ansiedade, de todo medo, de toda dúvida. Vamos caminhar juntos rumo a uma vida de mais fé, de mais esperança, de mais amor, porque a verdadeira sabedoria vem do alto e ela é acessível a todos que desejam buscá-la com sinceridade. Que cada passo seu seja guiado por essa luz, que Deus seja a sua fonte eterna de entendimento, que você nunca deixe de buscar essa fonte de paz e de vida, e que em todos os momentos Deus seja o seu maior orientador. Até a próxima.